Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso da 13022, Estatuto das Guardas Municipais. Continuando ainda sobre porte de arma, eu dei um destaque muito grande nesse slide, que é para memorizar mesmo, porque é um aspecto muito importante da lei. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial, justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. É isso que a gente precisa saber. Tudo bem? Para suspender a arma de um agente, lógico que precisa de algo muito bem fundamentado, mas a legislação ela traz esses três tópicos. E aqui o examinador pode brincar, pode querer acrescentar mais alguma coisa, mas não tem. O que a legislação traz são esses três detalhes: restrição médica, decisão judicial e justificativa da adoção mediante aí o respectivo dirigente. Ele tem que fundamentar, motivar essa decisão. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, destinará linha telefônica do número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádios aos municípios que possuam guarda municipal. O nosso número é 153, todas as guardas, esse é o número para fazer a ligação. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Isso é um detalhe, pessoal. Aqui a lei pode colocar depois da condenação definitiva. Ou ela pode colocar antes da prisão provisória, antes da prisão preventiva. Então, dá para fazer várias alterações nesse artigo. Esse aqui é um cuidado depois, mais para frente a gente pode comentar, mas é uma questão, poxa, se o guarda então for preso preventivamente, vocês vão aprender em direito penal as hipóteses de prisão. Isso é muito importante, muito importante. O guarda ele tem que ter isso em mente, porque ele vai efetuar prisões, ele tem que saber, né? Prisão preventiva, prisão temporária, os prazos, vocês vão aprender melhor em direito penal. Então quer dizer que se o guarda for preso preventivamente, ele não vai ter direito à cela isoladamente dos demais presos? A letra da lei não traz isso. Aí a gente vai ter que ir para julgados e outros entendimentos. Mas a lei não traz isso. Então, o que a gente precisa saber hoje, mas pô, isso é injusto. Isso daí é caso a caso, pessoal, é caso a caso. É cada caso concreto que vai trazer a sua decisão. O que a lei traz é isso que a gente tem que gravar. Não tem que ficar pensando em questão de ser justo ou não. Vamos ler novamente. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de uma condenação definitiva. Tudo bem? Uma condenação definitiva seria depois do trânsito em julgado, seria depois do último recurso do processo. Das vedações. Artigo 19. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar a denominação idêntica das forças militares, quanto aos postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Já falei nas outras aulas, vamos ver a quantidade de vezes que a própria lei traz essa distinção do militar. Então, se colocar qualquer coisa na sua prova relacionada ao militar, muito provavelmente vai ser a resposta errada. Então, qualquer coisa relacionada ao militar está errada, porque na maioria dos tópicos ele traz essa diferenciação. Então, por exemplo, na Guarda Metropolitana de Ribeirão Preto, podemos ter um guarda metropolitano tenente, um guarda metropolitano capitão, um guarda metropolitano sargento? De maneira alguma. A 13022, ela proíbe expressamente essa nomenclatura, tudo bem? Então, nós jamais teremos esse tipo de denominação dentro da guarda. Da representatividade. Esse é um artigo que ele pode ser cobrado porque ele traz algumas palavras que talvez sejam difíceis para o aluno entender. É reconhecida a representatividade das guardas municipais. Como elas são representadas? Através de quem? Quem as reconhece? Conselho Nacional de Segurança Pública, órgão federal, Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, se tiver um Conselho Nacional ali naquele momento de análise, Conselho Nacional de Secretários, Gestores Municipais de Segurança Pública. 4 tópicos. Por isso que eu enumerei para vocês. Por quê? São esses conselhos que pode vir numa pergunta
e acabar embaralhando com outra questão. Entendeu? Então, aqui nós estamos falando o quê? De representatividade só. Como que a guarda é representada? Por quem ela é representada? Por esses órgãos. Disposições diversas e transitórias. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Isso é claro, né, pessoal? A cor das guardas, todas as guardas. Qualquer modificação de cor, o enunciado ou as alternativas, estará errado. Aplique-se essa lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Né? Quando foi publicada lá em 14, foi concedido 2 anos, mas não existe essa obrigatoriedade. Por exemplo, a questão do efetivo, como eu comentei lá atrás. A maioria das guardas não tem o número de guardas relacionado ao habitante da maneira como traz a lei. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana. Não tem previsão da denominação Polícia Municipal. Repito, pessoal, não tem a previsão da denominação Polícia Municipal. 13022 não traz isso. Ah, mas tem uma guarda que se chama Polícia Municipal. Aí é uma questão da cidade deles, é uma lei municipal deles, que depois pode ser contrariada judicialmente. Para nós aqui, para nossa prova, se houver esse termo, a questão está errada. Os únicos termos são esses 4, que é muito fácil da gente entender. Tudo bem? Eu trouxe agora, pessoal, algumas questões, né? Já trouxe respondida, claro, mas é para a gente entender o intuito. Né? Sempre que for inédita, que tiver escrito inédito, foram criações nossas, são perguntas que nós criamos. E quando for de algum concurso, também vai estar escrito no enunciado. Então vamos lá. Em relação ao Estatuto Geral das Guardas Municipais 3022, é correto afirmar: a Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal? É ou não é, pessoal? É. Essa seria a resposta correta. Como nós vimos nas outras aulas, essa subordinação é ao prefeito. A subordinação é ao presidente da Câmara? Não. É o chefe da mesa diretora da Câmara? Não. É o secretário de Justiça? Não. É ao secretário de Governo? Alguma outra secretaria? Também não. A Guarda Municipal é subordinada ao superintendente? Também não. É subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Tudo bem? Em municípios limítrofes, em hipótese alguma, podem utilizar reciprocamente o serviço da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Como nós vimos, não está errado a questão do hipótese alguma. Pode sim, é autorizado os municípios limítrofes utilizarem de maneira compartilhada. Para investidura em cargo público na Guarda Municipal, é dispensado o gozo dos direitos políticos. É dispensado, pessoal? Não é observado? Não, é observado. Se a pessoa não estiver gozando dos direitos políticos, ela não pode ingressar na guarda. O exercício das atribuições do cargo da Guarda Municipal desobriga capacitação específica. Então, quer dizer que o guarda municipal ele não precisa se capacitar. Nós vimos que essa não é a realidade. Pelo contrário, essa capacitação ela existe, ela é feita pelo município e poderá ser feita pelo Estado. Lembra? As guardas municipais é defeso, é proibido o porte de arma de fogo? Claro que não. Por que eu coloquei o proibido? Porque essa palavra defeso, para quem está começando a fazer concurso, você candidato que está fazendo o seu primeiro concurso, essa é uma palavra que você tem que tomar um cuidado com ela. Procure sinônimos dessa palavra, porque ela pode te levar para uma resposta errada. Porque o defeso não é um termo muito utilizado no nosso dia a dia. Quem que usa essa palavra? Praticamente ninguém. Então, o que significa defeso? Significa proibido. Então, sempre que você lê defeso, leia proibido. Porque assim vai ficar mais fácil a interpretação na hora de responder. E é claro que as guardas municipais é autorizado o porte de arma, como a gente viu. Existe até a decisão do STF autorizando o porte de arma para todas as guardas, independente do número de habitantes. Vamos para a segunda pergunta, pessoal. Essa veio lá da prova de Suzano, da Guarda Civil Municipal de Suzano.
Os termos da Lei 3022 é um princípio mínimo de atuação das guardas. Já vamos na resposta. Compromisso com a evolução social da comunidade. Artigo 3º, inciso 4º. Este é um princípio. A alternativa A, patrulhamento ostensivo e repressivo. Já assinalei ali o repressivo. Por quê? O que nós vimos? Não tem essa palavra na 13022. Também não tem qual palavra? Ostensivo. Não tem essas palavras. Então, se o enunciado do artigo vier com essas palavras, ele está errado. Se a alternativa vier, ela está errada. Direito ao uso de armas letais e não letais? Tudo bem, mas não é um princípio. Função de assistência social à população carente? Também não é um princípio. Comprometimento com a função de segurança pública? Sim, mas também não é um princípio. Então, por isso que é muito importante ler o enunciado. A pergunta é sobre um princípio. Então, tem que ser respondido de acordo com os princípios. E o único que cabe como correto é o compromisso com a evolução social da comunidade. Né? Reparem que isso veio na prova de 2018, recente. Ou seja, poderá vir na sua prova? Com muita probabilidade. Então, o artigo 3º, ele tem que ser leitura de cabeceira. O candidato ele tem que estar lendo ele sempre, para identificar direitinho ali o que é princípio e o que não é. Porque aqui o candidato pode muito bem vir, essa é uma questão perigosa, ele pode muito bem vir, comprometimento com a função social de segurança pública. É uma resposta palpável. Né? Agora, o patrulhamento ostensivo e repressivo, não. De cara você ia saber que não era. Mas o comprometimento seria uma resposta legal para se colocar. Mas é incorreta, porque ela não é um princípio. Tudo bem? Nossa terceira pergunta veio lá da Prefeitura de Campo Grande. À luz da Lei 13022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe do Estatuto das Guardas, qual alternativa completa corretamente o texto do inciso 7º do artigo 10 da Lei 13022, de 8 de agosto de 2014? Os corregedores e ouvidores perderão mandato cuja perda, os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida. Essa é uma questão, veio na prova de 2016. Olha quantos detalhes olha quantas coisas que eu assinalei para vocês. Quantos detalhes numa mesma pergunta. Pelo Conselho Nacional das Guardas Municipais, olha aquele detalhe que nós acabamos de ler lá da representatividade. Ele pegou, aqui o examinador pegou um detalhezinho de lá, pegou um dos órgãos de representatividade e colocou na pergunta. O aluno poderia se confundir? É claro, porque ele leu essa palavra. Né? Isso que é muito importante, pessoal. Não é só ler, é entender. Então, o aluno, ele leu essa palavra, é uma palavra grande, aí o que ele vai lá? Ele vai lá assiná-la, porque ele lembrou dessa palavra. Mas ela não está relacionada a corregedores e ouvidores. Ela está relacionada à representatividade. Então, seria a resposta errada. Resposta certa, pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Aquilo que eu falei para vocês com destaque. Veio na prova de 2016, veio na prova de guarda, poderá vir na sua prova. Maioria absoluta da Câmara Municipal. Nós estamos falando do que aqui? Corregedores e ouvidores. Perda de mandato, de acordo com a 13022. Tudo bem, pessoal? Lá na frente nós vamos ver que tem diferença disso para nós aqui. Mas na 13022 é assim que funciona. Pelo Conselho Nacional dos Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública, novamente pegou a questão da representatividade. Pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, no mesmo aspecto. Pelo Comando da Guarda Civil Municipal, pela 13022, não. Tudo bem? Diferença da legislação própria de GCM de Ribeirão Preto. Eu já trouxe aqui para a gente fazer esse paralelo. Esse paralelo é importante, porque pode ser que na parte da lei específica da GCM de Ribeirão Preto venha uma pergunta de corregedor e ouvidor. E pode ser que na 13022 também venha uma pergunta de corregedor e ouvidor. E tem algumas diferenças. E uma delas é isso. Para nós aqui, cabe ao superintendente a indicação. E a indicação de livre nomeação e exoneração. Cabe a ele. O superintendente que vai nomear e vai retirar. Simples assim. Tudo bem? Não se passa por Câmara, nem mesmo pela Prefeitura. Mas nós vamos ver
com mais detalhe mais para frente. Mas aqui, 13022, prova 2016 da Prefeitura de Campo Grande, o correto, letra B. Tudo bem, pessoal? Não é difícil de esquecer. A maioria absoluta da Câmara Municipal. Nossa quarta pergunta, também inédita. Inédita, criada por nós. Em relação ao Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar: aplica-se essa lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, cujas disposições devem adotar-se no prazo de 1 ano. É 1 ano, pessoal? O que nós acabamos de ver? São 2 anos. Não é 1 ano. Vocês acham que a banca vai fazer isso com vocês? Vai. Vai alterar muito número. Por isso que número, quando vocês estiverem lendo os artigos de todas as matérias e se presenciarem com números, é importante dar destaque para aquele número. Porque as bancas adoram alterar a idade, alterar dia, alterar ano, como foi feito aqui. Então, essa alternativa está errada, porque não é 1 ano. É assegurado ao guarda municipal recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeitos à prisão depois da condenação definitiva. É depois, pessoal? É antes. Olha aqui, por conta de uma palavra, você poderia ter perdido a questão. E é aquela questão que faltava para a sua aprovação. É aquela última questão que faltava para você ser convocado para o TAF. Porque para o TAF serão convocados um número X de pessoas, não serão todos aprovados. Então é aqui, por conta de uma palavra. Então a importância de se atentar aos momentos, como nós vimos. A condenação, ela tem que ser antes, é antes de condenação definitiva, não depois. São competências específicas a proteção de bens e serviços de locadores públicos municipais e instalações do município. São competências específicas? Não são, né, pessoal? São competência geral, são competências gerais. Não são competências específicas, né? E esse detalhe o examinador vai querer fazer com vocês. Você vê, a resposta ela está praticamente toda correta. Só a única diferença é o tipo de competência, que nós temos a geral e a específica. Essa daqui é geral e não específica, por isso está errado. O município pode criar, por lei, sua guarda municipal. Artigo 6º. A resposta correta, por lei. Lembrem, repito, não é por decreto, não é por decreto executivo, legislativo, resolução, portaria, não é por nada disso. Né? No direito constitucional e no administrativo vocês também vão ver mais a respeito do conceito dessas normas, dessas normativas. Mas aqui para nós, o município pode criar, por lei, sua guarda municipal. É competência geral cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. É competência geral? Não, é competência específica. Tudo bem, pessoal? Ali a gente encerrou a 13022. Tudo bem? Agora nós vamos falar dessa leizinha rapidinho que altera a denominação da GCM. Rapidinho, só mesmo para contextualizar o nosso estudo. Alterou o nome da nossa GCM em todos os documentos oficiais, passando para a Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Direto ao ponto, os 3 primeiros artigos. Curiosidades, algumas cidades adotam o nome Polícia Municipal, mas não tem previsão legal, relembrando. Letra da lei, fica alterada a denominação Guarda Civil Municipal a Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto poderá inserir na identificação visual da sua sede, seus veículos, seus uniformes, suas identidades funcionais e demais instrumentos de trabalho, o nome Guarda Civil Metropolitana. Tudo bem? Então, pode ser feita alguma pegadinha com essa terminologia? Até pode, mas nós estamos insistindo, coloquem no caderno de vocês. A Guarda Civil de Ribeirão Preto, ela é metropolitana. Ela deixou de ser municipal desde 2019. Ficam mantidas as demais legislações vigentes antes da alteração da denominação da guarda. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos iniciar a nossa principal lei do conteúdo programático relacionada à legislação municipal e legislação específica, que é a Lei 3064, de 26 de maio de 2021, é a reforma administrativa e jurídica da guarda. Essa lei é imprescindível, você, candidato, ler ela várias vezes. Vamos começar, eu começo com alguns conceitos antes de ir diretamente para a lei.
Vamos fazer alguns conceitos. Aqui a gente vai levar um tempo para que vocês entendam aquilo que eu falei lá nos primeiros slides. Vamos entender a ideia do legislador com aquilo, para depois ir para a leitura específica dos artigos. Autonomia. Autarquia, administração indireta, bens próprios, possui autonomia financeira e administrativa. A nossa guarda ela é uma autarquia. Né? Vocês vão aprender direito administrativo, o que é administração direta e indireta. Lá vocês vão aprender exatamente, e é assim, um tópico importantíssimo. Não deixem de ver a aula de administração direta e indireta. Para nós, aqui, o que vocês precisam entender é que a nossa guarda ela é uma autarquia. Ela tem autonomia, ela tem bens próprios. Todas as viaturas que estão no pátio, lá na rua Lafayette, da guarda, todas aquelas viaturas são da guarda. São próprias, estão no nome da guarda. Né? Não estão no nome da prefeitura, mas sim no nome da guarda. A guarda ela é uma pessoa jurídica. Tudo bem? E ela possui essa autonomia financeira e administrativa. O financeiro e administrativo da guarda não tem nenhuma vinculação com a prefeitura. É na própria sede da guarda. Tudo bem? E a administração direta está relacionada mais a municípios, e vocês vão ver a indireta é como se fosse um outro braço distinto da administração direta. Tudo bem? Vinculação. Secretaria Municipal de Justiça. Não existe subordinação em relação à secretaria. Repetindo, pessoal, não existe subordinação em relação à Secretaria Municipal de Justiça. E lembrando lá na 369, o que a 369 trazia que está errado? Vinculação ao secretário de governo. Não é secretário de governo, é secretário de Justiça. Esse é o termo correto. Tudo bem? Finalidade: proteção de bens, serviços e instalações municipais, reprodução exata do artigo 144. Né? A nossa 3064, é lógico que ela ia trazer essa reprodução, porque é a base constitucional, né? A lei precisava disso. Obediência a todos os dispositivos da 3022. É claro também que a 3064 não poderia trazer algo que fosse diferente da 3022 em aspectos assim, que criasse maior dificuldade ali para a corporação. Mas tem algumas diferenças, como eu já falei para vocês, o exemplo da ouvidoria e corregedoria. Ah, mas não pode ter diferença. Mas tem a diferença. É legislação. Né? Se isso surtir algum prejuízo, algum ente político ou algum ente público, alguma pessoa, teria que entrar na justiça para questionar. Pô, está colidindo com a 13022. Em alguns aspectos, sim. Mas é permitido, a continuidade é bem-vinda. Então, cabe ao candidato fazer essa diferenciação. Não tem jeito, o legislador, ele não foi bonzinho com vocês. Ele trouxe essas modificações, mas nós vamos explicar direitinho. Aí, pessoal, eu trouxe tá um pouquinho tortinho, porque a lei está desse jeito. Lá, quando você pesquisa no site de Ribeirão Preto, está desse jeito. Para a gente começar a entender aí como que funciona essa estrutura administrativa da guarda. É muito importante esse detalhe aqui de entender isso. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro aqui a gente tem, botei aqui, o diretor superintendente. Eu vou colocar aqui um S, que é o nosso comandante. Nós vamos ver na legislação 3144/2022 que o nosso diretor superintendente foi acrescentado o termo comandante. Então, hoje, diretor superintendente, comandante. Nós vamos ver mais para frente. Esquece a princípio aí, pessoal, ouvidoria e corregedoria. Esquece por enquanto. Quem que nós temos aqui abaixo do superintendente? O diretor de departamento operacional. Vamos colocar ele de D. O diretor de departamento operacional. O diretor de departamento administrativo. Vamos colocar aqui o DA. E o diretor de departamento financeiro. Vamos colocar aqui o DE. Acima do superintendente, nós vamos ter o prefeito municipal, tal, mas ele já não faz parte da estrutura administrativa da guarda, só a título de conhecimento. Né? O prefeito não faz parte da guarda. A guarda é subordinada a ele, mas ele não faz parte. Então, gravem isso daqui, pessoal.
eu tenho superintendente. Abaixo do superintendente, eu vou ter os 3 diretores. São 3. 1, 2, 3. Eu vou ter os 3 diretores. E abaixo dos diretores, esqueçam comissão examinadora do canil por enquanto. Esqueçam comissão examinadora do canil. Abaixo eu vou ter no DO, no nosso diretor operacional, eu vou ter o chefe da divisão operacional. Vou ter o chefe, vou colocar chefe de divisão operacional, CDO. E aqui nós vamos ter o chefe de divisão de capacitação e frota. Vou colocar o CDF. CDF, para ficar mais fácil de lembrar. Tudo bem? Abaixo do diretor de departamento administrativo, eu vou ter o chefe da divisão de recursos humanos. Vou colocar mais aqui, ó, chefe de recursos humanos, o CRH. E abaixo do diretor financeiro, eu vou ter o chefe de divisão financeira. Vou colocar aqui, chefe de o CF, só CF. Chefe de divisão financeira, para não confundir com o de frota. Ou seja, pessoal, aqui, abaixo do diretor operacional, eu vou ter 2 cargos. Abaixo do diretor administrativo, eu vou ter 1 cargo. Tudo bem? E abaixo aqui do diretor de departamento financeiro, eu também vou ter 1 cargo. Bem, pessoal, olha lá. Se vocês colocarem essa estrutura na cabeça de vocês, fica mais fácil de entender como que a guarda funciona. Então, nós temos um superintendente, nós temos 3 diretores, e aí nós temos 4 chefes. Olha os termos, pessoal. Superintendente, diretores, chefes. Superintendentes, diretores e chefes. Tudo bem? Superintendentes, diretores e chefes. É isso que a gente precisa gravar. Tudo bem? Abaixo do diretor operacional, é o único que se tem 2 chefes. Aqui, que é o CDO e o CDF. E abaixo do diretor administrativo, nós temos um chefe, que é o de RH. E abaixo do diretor financeiro, nós temos um chefe, que é o CF, o chefe financeiro. Tudo bem, pessoal? Ouvidoria e a corregedoria são órgãos vinculados à superintendência. Somente isso. Não precisa colocar aqui. A ouvidoria e corregedoria, ela vai estar abaixo de tudo isso. Tá? Ela vai ser composta por guardas de carreira, guardas civis metropolitanos. Ela vai estar abaixo de tudo isso. Tudo bem? Comissão examinadora do canil, a mesma coisa. Vai estar abaixo de tudo isso. É composta também por servidores da guarda e depois nós vamos ver os demais. Vai ter gente da fiscalização sanitária, vai ter veterinário, depois nós vamos ver. Tudo bem, pessoal? Guardem essa estrutura. Nós temos um superintendente, repetindo, um superintendente, 3 diretores e 4 chefes de divisão. Tudo bem, pessoal? Por hoje, por enquanto é isso. Eu aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar nessa estrutura administrativa da guarda. Repetindo, pessoal, um superintendente, 3 diretores, 4 chefes. Obrigado, até a próxima.